Ela só queria ajudar a menina perdida, mas não esperava que o pai fosse um milionário. Talvez o mais surpreendente não tenha sido encontrar uma criança sozinha no maior aeroporto do país, mas o que aquela escolha simples desencadearia em sua própria vida. Porque às vezes a pessoa que você menos imagina é justamente quem vai abrir a porta para o recomeço que você não sabia que precisava. E Laura não fazia ideia de que naquele exato momento estava sendo observada por olhos que já não confiavam em ninguém há muito tempo. Você já parou para pensar como a sua vida pode mudar inteira por causa de um instante? A verdade é que a vida não manda avisos quando vai virar de ponta cabeça. Ela só coloca alguém ou algo no nosso caminho e espera para ver o que a gente faz com isso. Se essa história tocar você de alguma forma, curta o vídeo e se inscreva. Tem muita vida ainda para acontecer por aqui. Era final de tarde quando Laura, 31 anos, se viu obrigada a esperar horas em uma conexão no aeroporto de Guarulhos. Estava exausta, vinda de uma viagem longa ao sul do país, onde passara dias difíceis resolvendo assuntos de família. Com o coração inquieto e a mente cheia, ela só queria silêncio e um café quente. Mas entre os avisos de embarque e os sons apressados de malas rolando pelo saguão, seus olhos encontraram algo que parou tudo. Uma garotinha, sentada sozinha ao lado do portão 23, com o rosto escondido entre os braços e um ursinho desgastado no colo. Ninguém por perto, nenhum adulto olhando. Só ela. Laura hesitou por um segundo, mas seu instinto falou mais alto. Se aproximou devagar, perguntou se estava tudo bem, e a menina apenas levantou os olhos, grandes, assustados, e sussurrou: Isabel. Ela se sentou ao lado, abraçou com cuidado e decidiu esperar por algum responsável. Mas o que ela não sabia é que aquele momento estava sendo assistido por um homem que tinha o mundo aos seus pés, mas a filha distante nos braços. Os minutos passavam devagar. Laura ainda estava sentada no chão ao lado da menina quando finalmente um segurança uniformizado se aproximou com passos largos, olhando diretamente para a criança. Isabel, que até então estava quieta, agarrou o braço de Laura com força, como se tivesse medo de ser levada dali. Está tudo bem, disse Laura com a voz baixa, tentando acalmar a menina. Mas Isabel apenas balançou a cabeça, os olhos implorando para não ser afastada. Foi quando o segurança falou de forma seca: Pode se levantar, senhora, o pai dela chegou. Laura se virou, e por um segundo, seu corpo ficou imóvel. Ele vinha caminhando como se o mundo inteiro tivesse que abrir espaço para ele. Alto, com terno escuro alinhado e um olhar firme demais para um ambiente tão comum. Mas o que realmente a fez prender a respiração foi a expressão dele. Como se cada gesto dela estivesse sendo julgado com exatidão cirúrgica. Era ele, Dante Lacerda, um nome que Laura já ouvira antes, provavelmente em alguma matéria sobre aviação, negócios ou fortuna. Mas o homem à sua frente não parecia uma manchete. Ele parecia concreto, frio e direto. Parou a menos de 2 passos dela e olhou para Isabel, que continuava grudada ao braço de Laura. Filha, venha, disse sem abaixar o tom de voz, sem se ajoelhar, sem sorrir. Isabel hesitou. Não se moveu. Dante olhou para Laura, como se ela fosse a responsável por aquilo. Como se a menina estivesse rebelde por causa dela. Obrigado por ficar com ela, disse, mas a voz era mais formal do que grata. Agora pode deixá-la vir. Laura se levantou devagar. Eu tentei encontrar alguém do aeroporto. Esperei por muito tempo. Ela parecia assustada. Só fiquei com ela porque ninguém veio. Sei, respondeu ele como quem escuta, mas não acredita de verdade. O que aconteceu? Arriscou ela. Isso não lhe diz respeito. Foram palavras secas, rápidas, que acertaram em cheio como uma porta se fechando sem aviso. Isabel começou a chorar baixinho. Laura se agachou mais uma vez, tentando acalmá-la.
Você vai ficar bem, pequenininha. Seu pai tá aqui. Vai dar tudo certo, tá? Sussurrou. Mas quando se levantou, os olhos de Dante estavam nela de novo. Prefiro que não fale com ela. Já foi o suficiente. Houve algo no tom dele que fez Laura dar um passo atrás. Não de medo, mas de indignação. Ela inspirou fundo e manteve o olhar. Ela estava sozinha, no meio de um aeroporto, chovendo lá fora. Se acha que fez tudo certo? Parabéns. Mas não me trate como se eu fosse um problema só porque fiz o que ninguém mais fez. Parei para olhar para sua filha. Por um breve momento, o silêncio entre eles pesou. Os olhos dele não piscavam, nem os dela, até que ele baixou o olhar para Isabel e se aproximou, pegando-a no colo com um pouco mais de cuidado do que Laura esperava. Vamos para casa, murmurou quase sem som. A menina foi com ele, ainda olhando para trás, como se não quisesse soltar completamente o que acabara de viver. Laura ficou parada com o coração acelerado, vendo os dois desaparecerem no corredor oposto do terminal. Ela sentiu raiva, não por ter sido ignorada, mas pela frieza, pela forma como aquele homem, dono de tanto, parecia não saber lidar com o que era mais simples: acolher. Horas depois, já no avião, ela olhou pela janela escura e se perguntou por que aquilo a tinha afetado tanto. Por que uma criança desconhecida e um pai arrogante tinham bagunçado tanto o seu mundo silencioso? Talvez porque, em algum lugar dentro dela, existia a lembrança de também ter sido deixada de lado quando mais precisava de alguém. Talvez porque o olhar de Isabel se parecia demais com o dela, anos atrás. E talvez, embora ainda não soubesse, porque aquele encontro não havia terminado ali. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Dante segurava Isabel no colo, agora já adormecida, e subia as escadas da casa ampla, silenciosa e vazia. A babá havia sido dispensada. A governanta estava de folga. Era só ele e a filha. Sentou-se com ela no sofá, ajeitando os cabelos da menina com a ponta dos dedos. O rosto dela ainda tinha vestígios de lágrimas secas. Por mais que quisesse culpar a estranha do aeroporto por aquela confusão emocional, não conseguia. A menina não chorava por causa de Laura. Ela chorava porque voltara para os braços de alguém que sabia oferecer tudo, menos presença. Dante fechou os olhos por um instante. Pela primeira vez em muito tempo se perguntou: quem era aquela mulher? E por que, ao olhar nos olhos dela, algo nele estremeceu. A semana passou, mas Laura não conseguiu esquecer. A imagem de Isabel agarrada ao seu braço, os olhos pedindo ajuda sem dizer palavra alguma, voltava toda a noite. E quando ela lembrava do pai da menina, aquele homem de rosto severo, fala calculada e afeto controlado, algo dentro dela se revirava. Não era ódio, nem desprezo. Era uma inquietação estranha, como se algo tivesse sido deixado em aberto entre eles. Como se, mesmo sem saber o nome completo dele, ela carregasse uma pergunta não feita, uma resposta que não teve chance de ouvir. Laura voltou à rotina. As aulas do cursinho de literatura popular recomeçaram. A rotina dos cafés silenciosos, das leituras nas praças com fones de ouvido e dos finais de semana sozinha no apartamento pequeno do centro. Mas algo tinha mudado. Estava distraída. Bastava ver uma criança atravessar correndo com a mãe no shopping, ou alguém com um terno escuro ao telefone no meio da rua, que sua mente voltava àquele instante no aeroporto. A forma como ele a olhou, como ela o enfrentou, como Isabel segurou sua mão. Na quinta-feira à tarde, o inesperado bateu à porta. Literalmente, o interfone tocou. Uma voz masculina e firme, com sotaque discreto, informou que havia uma entrega em nome de Laura Cardoso. Ela desceu esperando encontrar uma encomenda qualquer, mas foi recebida por um motorista de terno cinza, segurando um envelope fechado e um cartão pequeno com brasão em alto relevo. Dentro, um convite. Formal, frio, direto. Senhora Cardoso, gostaria de conversar pessoalmente. Minha filha, Isabel, mencionou seu nome com insistência.
Aguardo você caso aceite às 16 horas de sábado. Dante Lacerda. Por alguns segundos, Laura não conseguiu se mover. Leu o bilhete novamente, depois olhou para o motorista. Ele mandou um carro? Sim, senhora, mas só se a senhora quiser. Ela queria dizer que não tinha nada para conversar, mas algo a fez guardar o envelope com cuidado e subir em silêncio. No sábado, ela foi. A casa era o oposto do que imaginava. Não pelos portões altos ou pela arquitetura moderna, mas pelo vazio. Tudo ali era silencioso demais, perfeito demais, polido ao ponto de parecer cenário, como se cada móvel estivesse posicionado para esconder que, por trás de tanto luxo, morava uma ausência. Dante a recebeu na entrada com a mesma expressão contida, mas havia algo diferente. Um ar de cansaço nos olhos, um gesto mais brando ao abrir a porta. Obrigado por vir, disse, sem rodeios. Ela apenas assentiu, mantendo certa distância. Você não costuma agradecer. E você não costuma recuar, respondeu ele, encarando-a por um breve instante. Ela riu de leve, sem humor. Onde está a Isabel? No quarto. Mas não quer descer. Acha que você vai embora logo. Laura respirou fundo. Ela precisa de tempo. Ela precisa de você. A frase escapou dos lábios dele de um jeito que nem ele parecia ter previsto. Ela o olhou surpresa. Ele desviou os olhos e seguiu à frente, conduzindo-a até uma sala envidraçada nos fundos da casa, onde o jardim parecia tão simétrico quanto o restante da mansão. Sentaram-se frente a frente. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta. Não sei o que está acontecendo com ela, confessou Dante finalmente. Desde que perdi a mãe dela, Isabel se fechou. Tentamos tudo. Psicólogos, terapeutas, viagens, mas ela construiu um mundo só dela, e ninguém entra. Ninguém. Até você. Laura permaneceu quieta. O peso da dor dele era diferente. Não era desespero, era controle constante. Como se estivesse sempre se esforçando para não desmoronar. Eu não fiz nada de especial, disse. Fez, sim. Você se sentou. No chão. Era uma criança sozinha. E mesmo assim, ninguém parou. Só você. Ele a observou como se ainda tentasse decifrá-la. E Laura, pela primeira vez, viu ali não um empresário frio, mas um homem exausto. Por que me chamou aqui? Porque Isabel confia em você. E porque eu não sei mais o que fazer. Por trás da arrogância anterior, havia um homem que tinha tudo. Menos as respostas para a própria filha. E o que você espera de mim exatamente? Que fique um tempo, que converse com ela, que a ajude a se abrir de novo. Laura hesitou. Eu não sou terapeuta. Eu sei, por isso mesmo, ela não precisa de técnica, ela precisa de afeto. A sinceridade crua com que ele disse aquilo pegou Laura de surpresa. Era a primeira vez que ele falava com o coração e não com o sobrenome. Ela olhou ao redor. Tudo tão bonito e tão solitário. E você, Dante? Ele parou. Levantou o olhar para ela e respondeu mais baixo. Eu só estou tentando não perder mais ninguém. Laura não disse nada, mas naquele instante alguma coisa começou a se mover entre eles. Não era atração imediata. Não era desejo. Era reconhecimento. Dois mundos completamente diferentes. Ambos marcados por perdas que ninguém via. Ambos tentando, de formas diferentes, encontrar algum tipo de cura. E ali, naquela sala silenciosa de uma casa cheia de tudo, menos presença, Laura começou a entender. Talvez o poder realmente não curasse ninguém, mas a presença podia começar a fazer isso. Laura ficou. Dissera a si mesma que seria por alguns dias, talvez 2 no máximo. Mas quando viu Isabel se aproximar devagar no segundo dia, com o ursinho apertado no peito e os olhos menos assustados, ela soube que seria impossível ir embora tão cedo. A menina não falava muito. Ainda não chamava Dante de pai
em voz alta, mas sorria para Laura, segurava sua mão, desenhava com ela sentada ao lado. Às vezes, pegava no sono em seu colo. Era como se, naquele espaço curto entre duas cadeiras na varanda ou nos degraus do jardim, houvesse algo que nenhuma consulta cara tinha conseguido construir. Segurança. Dante observava tudo de longe. Participava com cautela. Quando Isabel dormia, era ele quem a cobria com o cobertor mais leve da casa. Quando ela deixava cair um lápis, era ele quem o pegava, quase sem ser notado. Mas havia um muro invisível entre os dois, e entre ele e o próprio passado. Numa noite de terça-feira, a energia caiu por conta de uma ventania. O gerador levou alguns minutos para entrar. Laura e Dante estavam na cozinha, terminando o chá de Isabel, quando a luz apagou de vez. O silêncio se impôs de repente, e com ele a ausência de desculpas para irem cada um para um lado. Ele acendeu uma vela e os dois ficaram sentados à mesa, frente a frente. O rosto dele, iluminado pelo fogo trêmulo, parecia menos duro. O dela, mais pensativo. "Ah, faz muito tempo que essa casa não recebe visitas", disse Dante, olhando fixo para a chama. "E por quê?", perguntou ela sem rodeios. "Porque não faz sentido. Viver sozinho faz?" Ele olhou para ela. "Às vezes parece mais fácil." Laura girou a xícara entre os dedos. "Mais fácil ou menos arriscado?" Os dois. Ele abaixou o olhar e por alguns segundos o som da chuva do lado de fora pareceu preencher o espaço entre as perguntas não feitas. "Você era casado, não era?" Ela perguntou devagar. Ele assentiu. "Gabriela morreu há 4 anos." "Como?" "Acidente de helicóptero. Estávamos em lugares diferentes. Eu devia ter ido com ela. Não fui. Demorei para responder uma mensagem. Ela não queria voar sozinha, mas..." Ele não terminou a frase. Laura não forçou, nem tentou preencher o vazio com consolo. Apenas ficou ali, presente, deixando o tempo fazer o que o tempo faz quando é respeitado. "A culpa pesa, né?", disse ela por fim. "Não sai", respondeu ele, "mesmo depois de anos, mesmo quando todos dizem que você deve seguir em frente. E você... seguiu?" Ele riu com amargura. "Não, só me movi." Laura respirou fundo. "Às vezes, isso é tudo que a gente consegue fazer." Ele a encarou, pela primeira vez, sem defesa. "E você? Por que aceitou ficar?" Ela demorou alguns segundos para responder. Laura não desviou o olhar. "Porque a Isabel precisa. Porque eu também precisava de algo que me fizesse sentir útil e real." Os olhos de Dante vacilaram. Havia algo ali que ele tentava segurar, mas já não cabia mais na rigidez do seu controle. Não era sobre atração, era sobre intimidade, sobre a presença de alguém que não exigia nada, mas também não se curvava a nada. Na manhã seguinte, Isabel pediu para Laura ler uma história. E depois da leitura, pela primeira vez, chamou o pai com a voz baixa. "Dante!" Ele estava ao lado da porta, quase sem respirar. Laura virou o rosto e o viu conter uma emoção antiga demais para ser dita. Naquele mesmo dia, ao fim da tarde, Dante apareceu na biblioteca da casa, onde Laura lia em silêncio. Parou à porta e ficou ali, sem saber como começar. "Fiquei o dia inteiro pensando em ontem à noite", disse. Ela fechou o livro devagar e o olhou. "E acho que faz muito tempo que não sento com alguém, sem precisar me defender." Laura sorriu com doçura. "Eu não sou sua inimiga, Dante. É isso que assusta." Ele deu um passo à frente, depois outro. Parou diante da mesa, apoiou as mãos no tampo de madeira e disse mais baixo. "Quando ela chamou meu nome hoje, eu quase não reconheci a minha própria reação. Por quê? Porque senti medo de me acostumar com isso." "Com o quê?" "Com a ideia de não estar mais sozinho." Laura se levantou. Ficaram frente a frente, sem palavras grandes, sem promessas. Apenas um silêncio cheio de significado. Ele estendeu a mão, devagar. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como quem ainda não acredita que é permitido sentir outra vez.
Ela não se afastou. Laura, shh, ela sussurrou. Tem coisas que a gente sente antes de ter coragem de dizer. E ficaram ali, no meio dos livros, da casa quieta e da saudade que ambos ainda carregavam. Duas almas cansadas de fugir. Duas histórias que talvez não tivessem começado do jeito certo, mas que, aos poucos, estavam se encontrando, nas coisas que ainda não tinham coragem de dizer. Naquela noite, Isabel não quis dormir no próprio quarto. Laura já estava indo embora para o pequeno quarto de hóspedes quando ouviu passos no corredor. A menina apareceu em silêncio, segurando seu travesseiro, o ursinho velho, e uma expressão que misturava receio com esperança. "Posso ficar com você?" perguntou, baixinho. Laura abriu os braços sem dizer nada. Isabel deitou ao seu lado e em poucos minutos adormeceu. O pequeno corpo relaxado ao seu, os dedos ainda entrelaçados aos dela, como se quisessem garantir que não fosse desaparecer de novo. Do outro lado do corredor, Dante passava devagar. Viu a porta entreaberta, viu a cena. Ficou parado por alguns segundos, como se quisesse gravar aquela imagem para sempre. Depois, seguiu até seu quarto e fechou a porta com um suspiro pesado. Na manhã seguinte, Isabel acordou animada. Quis tomar café com os dois, quis mostrar um desenho que fizera. Era a primeira vez que falava tanto em voz alta. Dante observava cada gesto com olhos que pareciam aprender a ver tudo de novo. Mas havia algo no ar, um tipo de tensão sutil, um passo que todos sentiam, mas ninguém sabia como dar. Mais tarde, enquanto Laura organizava alguns livros com Isabel na sala de leitura, a menina parou de repente, sentou-se ao lado dela e disse, como quem guarda um segredo há tempo demais: "Você gosta do meu pai?" Laura se virou devagar. "Por que está perguntando isso?" "Porque eu gosto quando você está aqui. E ele fica diferente." Laura tentou sorrir. "Diferente como?" "Ele não fica com aquela cara de que está com medo de respirar." Houve um silêncio entre as duas. "Você é muito esperta, sabia?" disse Laura, tocando de leve o cabelo da menina. "Eu só não falo tudo, mas penso. E vejo." Isabel voltou a desenhar, como se tivesse tirado um peso do peito. Laura permaneceu ali, tentando entender o que aquela pergunta tinha mexido dentro dela. Não era só a menina que via. Ela também percebia. Percebia quando Dante passava mais tempo perto, quando a distância entre uma conversa e outra diminuía, quando o silêncio deles já não era incômodo, mas uma espécie de refúgio. Naquela noite, Dante a chamou para conversar no Jardim dos Fundos. A brisa era leve e o céu limpo deixava ver algumas estrelas mesmo em meio à cidade. Sentaram-se em bancos opostos, mas virados um para o outro. "A Isabel está diferente", ele comentou, olhando para cima. "Está mais leve, mais conectada com você." Laura se virou para ele. "Ela está conectada com o afeto, com a constância. Não é sobre mim, Dante. É sobre o que ela sente quando sabe que não vai ser deixada sozinha." Ele assentiu, devagar. "E o que você sente?" Laura hesitou. "Eu não sei mais se consigo fingir que vim só pela Isabel." "Você não precisa fingir." Os olhos dele encontraram os dela. E foi ali que tudo ficou mais claro. Nenhum dos dois estava mais tentando controlar nada. E isso os deixava vulneráveis. Mas de algum modo, também os aproximava de um tipo de verdade que ambos desconheciam. "Laura", ele começou. E o tom era diferente. Mais íntimo, quase rouco. "Você tem me mostrado um tipo de paz que eu nem lembrava que existia." Ela sorriu com suavidade. "Você só estava tentando sobreviver." Ele deu um passo à frente, depois outro. E quando ficou a poucos centímetros dela, hesitou. Mas dessa vez foi Laura quem não recuou. "Eu estou aqui, Dante. Não estou correndo", disse com firmeza. "Mas se você não quiser, eu também sei sair. Não sou alguém que força portas fechadas. Eu não quero que você vá embora." As palavras vieram baixas, mas carregadas de verdade.
Ele tocou o rosto dela com cuidado, como se ainda pedisse permissão. E quando os lábios se encontraram, foi diferente de tudo. Não era um beijo apressado, cheio de desejo preso. Era um toque calmo, profundo, que falava de perda e encontro, de ausência e esperança. Isabel observava da janela do andar de cima e sorriu. Pequeno, discreto, mas genuíno. Na manhã seguinte, a casa parecia mais viva. Dante tomava café ao lado das duas, comentando o clima, rindo baixinho das histórias da infância de Laura. Ela falava pouco, mas com brilho nos olhos. Havia algo novo entre eles, algo leve, que não precisava ser explicado. Mas a paz durou pouco. No fim da tarde, Isabel sumiu por 20 minutos. Dante entrou em pânico. Chamou funcionários, revirou os cômodos, subiu e desceu escadas. Foi Laura quem a encontrou, atrás da estufa de plantas, escondida. "O que houve?" perguntou, agachando-se. "Eu só queria ver se vocês vinham me procurar." Juntos, Laura sentiu um nó na garganta. "A gente vai estar sempre com você, pequena." "Promete." "Prometo." Dante chegou logo depois. Pegou Isabel no colo e a abraçou com força. Ela olhou para os dois e disse: "Eu quero vocês dois, assim, juntos, para sempre." Eles se entreolharam sem saber o que responder, mas no fundo, já sabiam. Dante não conseguiu dormir naquela noite. Depois de colocar Isabel na cama, ficou sentado no escuro da sala por mais de 1 hora, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto entre as mãos. Era como se seu coração tivesse ficado fora do peito desde que viu a filha escondida na estufa, testando o amor que acabara de descobrir. E mais ainda, testando a força daquilo que ele mesmo ainda tinha medo de admitir em voz alta. Laura também estava acordada, sentada na varanda do quarto, olhando o céu da cidade. Sabia que algo estava diferente desde aquele beijo, mas não tinha pressa. Não queria que Dante dissesse coisas por impulso, nem queria promessas soltas no ar. Ela preferia os gestos, os silenciosos, os que vinham quando ninguém estava olhando. Na manhã seguinte, Isabel entrou correndo no quarto de Laura, com um envelope nas mãos. "O papai disse para te entregar isso", disse, animada, subindo na cama. Laura abriu devagar. Lá dentro, um bilhete de poucas palavras. "Te espero no hangar às 10 horas. Era uma surpresa que ela não entendeu de imediato, mas aceitou. 1 hora depois, Laura atravessava o corredor da mansão com o coração acelerado e os pensamentos voando mais rápido que seus passos. Ao chegar no Jardim dos Fundos, viu o pequeno hangar da família. Uma construção elegante, afastada da casa, que ela só conhecia por fora. Dante estava ali, parado ao lado de uma das aeronaves. Com a camisa dobrada até os cotovelos, as mangas levemente sujas de graxa e os olhos fixos nela. "Você pilota?" perguntou surpresa. "Quando preciso ou quando quero pensar", respondeu, sorrindo de leve. Ela se aproximou devagar. "Achei que você pensava em silêncio. Hoje eu queria pensar com você por perto." Laura sentiu um calor no peito, desses que não precisam de palavras grandes para doer bonito. Dante a convidou a subir. Sentaram-se lado a lado na pequena cabine. Ele não ligou o motor, não levantou o voo. Apenas deixou a porta aberta, o mundo lá fora em silêncio, e o mundo deles dois, começando a respirar junto. "Quando Isabel sumiu ontem, tudo o que eu consegui pensar foi: e se eu perdesse de novo?" confessou ele. Mas dessa vez, não era só ela, era você também. Laura não disse nada, apenas estendeu a mão e segurou a dele. Foi ele quem falou de novo. "Eu não sou o homem mais fácil de amar. E tenho medo de me acostumar com essa paz que você traz, e depois perder. Eu também tenho medo", respondeu com sinceridade. "Mas não acho que a gente se encontrou para viver com medo." Ele virou o rosto na direção dela. "Você não quer uma vida perfeita. Eu vejo isso em você." "Não, quero uma vida real, com espaço para errar e tentar de novo, com gente que fique."
Que escolha ficar. Dante soltou o ar com força, como se algo que estava preso finalmente tivesse sido liberado. E se eu disser que quero isso com você? Laura não sorriu de imediato, mas seus olhos, sim. Então a gente começa devagar, um passo por vez. Sem fugir, sem fugir. Ele a puxou para perto e dessa vez o beijo veio sem hesitação. Um beijo cheio de presença, de decisão, de aceitação mútua. Já não havia dúvidas nem necessidade de disfarçar. Era amor. Não o amor idealizado de romances fáceis, mas aquele que se constrói entre dores, encontros sinceros e silêncios que acolhem. Horas depois, voltaram à casa juntos. Isabel os esperava com 2 copos de suco e um desenho novo na mão. Esse sou eu, você e a Laura, disse com orgulho. Dante se abaixou. Ficou lindo, filha. Isabel sorriu com a naturalidade de quem já sabia. Eu só queria ter certeza de que vocês 2 iam me procurar e que iam se encontrar também. Laura a abraçou com força. A gente achou muito mais do que procurava, pequena. Nos dias que seguiram, tudo mudou aos poucos, como deve ser. Laura continuou ali, sem pressa, sem rótulo, mas com lugar, com presença. Dante começou a reaprender a rir sem se desculpar. Isabel passou a dormir melhor, a falar mais, a desenhar corações sem medo. Na última cena daquela história, estavam os 3 sentados na varanda, com os pés descalços e um vento morno passando entre os cabelos. Dante pegou a mão de Laura devagar, olhou em seus olhos e disse: "Sabe aquele primeiro dia, no aeroporto? Sei, foi ali que você me olhou de verdade. E desde então, eu nunca mais quis me esconder." Laura encostou a cabeça no ombro dele. "Eu também me vi pela primeira vez naquele dia. Às vezes, a gente acha que está ajudando alguém, mas na verdade é a vida empurrando a gente para o lugar certo." Isabel subiu no colo dos 2 e, abraçada no meio, cochichou: "Agora posso sonhar com a gente?" E juntos, naquela varanda onde antes morava o silêncio, 3 corações finalmente respiravam em paz. E se histórias como a de Laura, Dante e Isabel tocaram seu coração, imagine quantas outras ainda podem te emocionar. Se você também acredita que o amor pode nascer dos gestos mais simples, inscreva-se no canal e fique com a gente. A cada vídeo, uma nova chance de se sentir mais vivo.